Saudações, meus caros! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem importante nos últimos dias. A gente vai fazer aqui uma relação entre questões históricas e científicas para a gente tratar de um ponto que atualmente é bem importante a gente se informar, que é a questão das vacinas. Basicamente, a gente vai tratar aqui de o que é a vacina, como ela funciona. Depois a gente vai trazer a parte histórica, como teria surgido a vacina e como ela é importante dentro da história da humanidade. Então, como estamos nesse diálogo em que a gente vai tratar de várias disciplinas juntas aqui, eu trouxe uma colega minha do meu colégio, a professora Daisy, e eu pedi então para ela se apresentar para vocês aqui agora. Olá, tudo bem, pessoal? Então, eu sou a professora Daisy, sou colega do professor Rafael, né, há bastante tempo já. Queria agradecer primeiro pelo convite, né, pela oportunidade de participar. Eu tenho graduação, então, em ciências biológicas, né, tenho a formação de bióloga, atualmente atuando, então, como professora de ciências e de biologia. Além disso, também eu tenho mestrado em ambiente e desenvolvimento, e antes de atuar como professora, antes de entrar pelo mundo acadêmico, eu trabalhei também muito tempo na área da saúde, né? Foram 8 anos trabalhando diretamente em questão de saúde pública e participando de forma direta em campanhas de vacinação e sobre a importância da vacina no contexto histórico da humanidade, né? Tá bom? Depois dessa apresentação já fica claro, né, que a professora Daisy tem todo o conhecimento aqui para poder trazer essa parte que para a gente é bem importante. Eu não teria as mesmas condições de explicar para vocês aqui, que é esse aspecto fundamental que hoje em dia se questiona bastante. A gente tem vários movimentos anti-vacina, questionamentos, enfim. Então é importante que a gente trate desse ponto bem específico, bem claro. O que é a vacina e como ela funciona? Então eu vou pedir para a professora Deise trazer a sua explicação para nós aqui. Então, acredito que antes da gente falar o que é a vacina, né, talvez falar um pouquinho sobre o que é o vírus. Que é esse ser que tanto se fala, que causa tantos problemas de saúde, que causa tantas doenças e infecções? O que seria o vírus, né? Que, na verdade, os vírus, eles são seres extremamente simples. Eles são seres que são o que a gente diz dentro do linguajar biológico, são acelulares. O que seria um ser acelular? Não constituído por célula. E aí que ele vai se diferenciar dos outros seres vivos justamente por isso, porque a teoria celular diz que todo ser vivo é constituído por célula, que a célula é a unidade básica de qualquer ser vivo, menos o vírus. Né? O vírus ele é uma macromolécula. Se ele está no ambiente, se ele está no ar, ele é apenas uma macromolécula, ele é uma cápsula de proteína com material genético dentro, só. Mas ele é inerte na natureza, ele é apenas mais uma macromolécula que está presente no ambiente. Quando ele se torna ativo? Quando ele invade uma célula. Tá? Então, ele ainda é classificado como um ser vivo, por mais que ele seja inerte quando ele está no ambiente, ele é classificado como um ser vivo devido à capacidade de reprodução, pelo fato dele se replicar, se reproduzir. No entanto, ele não consegue fazer isso sozinho, ele não tem metabolismo próprio que vai então permitir que haja essa reprodução. Como é que ele faz isso? Invadindo uma célula. Né? Então, ele se usa do metabolismo celular, da energia dessa célula para fazer a sua replicação. Então, ele acaba invadindo organismos vivos. Os vírus, eles podem invadir células de qualquer ser vivo, né? A gente tem vírus que invadem células das plantas, por exemplo, causando doenças nas plantas, né? Em todos os animais, em bactérias, inclusive, também, a gente tem vírus bacteriófagos, que são vírus que vão invadir bactérias, que são unicelulares, né? Então, eles dependem de uma célula hospedeira para fazer a sua reprodução. Tá? Então, como é que acontece? Esse vírus vai entrar, vamos focar então no nosso corpo, né, no corpo humano. Ele vai, dependendo do vírus, ele vai invadir determinada célula. Né? Por exemplo, um vírus da catapora. Tá? O vírus da catapora ele vai invadir células da pele, células do tecido epitelial. Por isso que na catapora a gente vai ter aquele monte de feridinhas, aquelas pústulas com pus na nossa pele,
que é devido a essas células ficarem adoecidas pela presença do vírus, né? Então, dependendo da localização do corpo, dependendo do tipo de célula invadida, a gente vai ter reação. Por quê? No momento que esse vírus vai invadir a célula, ele vai juntar o seu material genético com o material genético da célula, do indivíduo, para então se usar desse, como eu já falei, desse metabolismo para duplicação. Então, a célula hospedeira, ela se transforma numa máquina de criar vírus, né? Ela passa a criar novos vírus. Como isso acontece? Às vezes, acaba a célula se rompendo, a célula morrendo. A partir do momento que surgem esses novos vírus, a célula se rompe, esses vírus saem e cada um deles vai invadindo uma outra célula, tá? Isso é comum em doenças como a própria gripe, né? Que vai então invadir células do sistema respiratório e a reação é quase que imediata. O próprio coronavírus também, né, age dessa forma. Mas a gente tem um outro grupo de vírus que às vezes eles invadem a célula, mas eles não reagem instantaneamente. Eles podem passar anos dentro da célula do indivíduo sem essa necessidade de se replicar, por exemplo. Aí a gente tem o vírus HIV, por exemplo, ou então os vírus da herpes, né? Uma pessoa pode contrair esses vírus e passar anos sem nenhum sintoma, sem nenhuma reação, mas o vírus está lá. A hora que ele resolver se replicar, se reproduzir, a doença vai se manifestar, tá? A própria hepatite, também os vírus da hepatite é a mesma coisa. E esse grupo de vírus, eles passam a ser parasitas do teu organismo, né? Eles passam a conviver contigo. Por isso que uma vez que contraiu o vírus da herpes, que contraiu o vírus da hepatite ou o HIV, não tem como eliminá-lo mais. Ele vai fazer parte do teu corpo e de vez em quando pode manifestar alguma reação, algum sintoma, porque ele está se replicando. Tá? Diferente dos vírus influenza, que a gente tem o mais conhecido, o vírus da gripe comum, ele tem o seu ciclo, ele invade as células, faz a sua replicação, sai. Então, é aquele tempo de incubação que a gente chama, é o período que a gente vai estar manifestando os sintomas da doença. Passou esse período, o vírus sai e o organismo volta ao seu estado natural, saudável, então. Tá? É assim que funciona, de uma forma bem simples, tá? Então, em que constitui a vacina, né? A vacina, ela é fabricada a partir de uma parte, a partir de um fragmento do vírus, ou então de um vírus enfraquecido, e é injetado no nosso corpo, porque o que acontece? Qualquer organismo estranho que invade o nosso corpo, a gente tem o sistema imunológico, né, a defesa do nosso organismo, que vai lá combater esse organismo que invadiu o nosso corpo. Com o vírus não é diferente, um corpo estranho, um organismo estranho que está entrando, a gente vai nos defender. As células de defesa, o sistema imunológico vai fazer o seu trabalho, que é defender o organismo. Então, no momento que eu me vacino, né, o momento que é injetado no meu corpo um fragmento do vírus, imediatamente os meus linfócitos, eles vão reconhecer aquilo como um invasor e vão produzir o anticorpo para aquele invasor, tá? E a gente tem a memória celular, que é algo incrível, né, do nosso corpo, do nosso metabolismo, que aquela memória, aquele fragmento de vírus fica guardado, fica armazenado. E no momento que o vírus de verdade invadir o corpo, as minhas células de defesa vão reconhecer, opa, eu já vi esse carinha já estava aí, eu tenho o remedinho para ele. E os nossos anticorpos imediatamente vão estar atacando. Então, a vacina não é remédio, isso que muitas vezes se confunde. A vacina não é um medicamento. Eu não vou tratar uma doença viral com vacina. A vacina é uma prevenção, né? Ela vai, então, prevenir, ela vai estimular o meu sistema imune a produzir os anticorpos para aquele vírus específico. Claro que a gente vai ter, então, vários grupos, vários tipos de vírus, e são vacinas diferentes, são princípios diferentes. Há aquelas vacinas que a gente faz uma vez só, faz quando bebê, geralmente, faz quando criança, e não precisa mais fazer, e tem aquelas que a gente precisa estar fazendo a cada ano, né? Isso tem muito relação com o tipo de vírus. A gente vai ter aqueles vírus mutantes, que eles todo ano mudam, todo ano eles são outros, como, por exemplo, o vírus da influenza, né? O vírus da gripe. Por que todo ano tem que fazer vacina da gripe? Por que não pode ser, por exemplo, como vacina do sarampo, que faz lá quando criança e nunca mais precisa fazer?
né? Porque esses vírus mutantes, a gente não tem como prever que vírus que vem no ano seguinte. Então, a vacina, vou dar um exemplo na prática, a vacina deste ano, que logo mais daqui uns meses já vai estar iniciando a campanha, a vacina da gripe deste ano, ela foi produzida, fabricada com o vírus, com um fragmento do vírus do ano passado. Né? Então, até porque a gente não tem como prever como vai ser o vírus esse ano. E assim vai indo, a gente todo ano tem que estar vacinando. E aí também isso explica porque algumas pessoas, mesmo vacinadas, vão estar contraindo a gripe, vão manifestar sintomas, né? Esse é o termo correto, vão estar manifestando sintomas da gripe, porque a vacina foi feita com o vírus do ano passado, então não vai ser 100%, né? Diferente de outras, como sarampo, cachumba, né, varíola, rubéola, que são vacinas que a gente faz e acabam nos protegendo por muitos e muitos anos. Depois dessa explicação, pessoal, a nossa ideia é mostrar para vocês o quanto essa situação foi comum, ela é comum na história da humanidade. Se a gente existe há milhares de anos, essas doenças também. A gente convive com esses vírus há muitos anos também. Desde a antiguidade, na verdade, a gente já tem relatos, a gente já consegue encontrar evidências dessas relações nossas com os vírus. Então, para tratar de um exemplo aqui, a gente vai falar de um vírus, de uma doença extremamente conhecida, que a gente já tem evidências de manifestações delas, na verdade, desde o Egito, pelo menos, até o século XX, que é a questão da varíola. Ela é uma doença, como eu falei, bastante antiga, a gente não tem uma ideia muito clara de quando ela surgiu, de onde ela surgiu. As maiores evidências indicam que ela teria surgido na África. A varíola se manifesta inicialmente a partir de sintomas parecidos com o vírus da gripe, né? E posteriormente, depois de alguns dias, a gente começa a ter pústulas pela pele que vão formando crostas depois. Ah, essas manchas, inclusive daí que vem o termo varíola, que tem essa ligação com o latim que teria essa ideia de manchas. Que a pessoa ficaria permanentemente com essas manchas na pele. Então, essa doença marcou a humanidade. Desde o Egito, a gente já tem evidências de, por exemplo, dessas pústulas, de marcas delas, por exemplo, nas mumificações. A gente tem relatos de gregos, de romanos, sobre essa doença, né, de descrições desses sintomas e tal, mas só a partir do século X a gente tem descrições claras, estudos, observações sobre essas manifestações. E o principal aqui, a nossa relação com as vacinas. Essas observações que surgem a partir do século X, elas têm a ideia de buscar como evitar a doença. Então a gente tem um primeiro processo que a gente poderia dizer que é um antepassado da vacina, que no caso da varíola é um sistema, uma prática chamada de variolação. Ela teria surgido na China no século XI, que tinha uma ideia muito parecida com o sistema das vacinas. Esse desenho que eu coloquei aqui, ele ilustra um pouco dessa situação. Então, o que se fazia? Eles basicamente pegavam essas crostas da pele de pessoas que foram infectadas, trituravam essa crosta e colocavam em contato com as pessoas que ainda estavam saudáveis, com a ideia de imunização. Então, a partir desse processo da variolação, o nosso corpo recebe essas informações a partir de marcas do vírus que estão presentes ali nesse preparado, e ele acaba então gravando essas informações para fazer a sua defesa caso a pessoa seja infectada posteriormente. Esse processo da variolação, ele se espalhou ao longo dos séculos posteriores para vários outros continentes. Saiu da China, foi se espalhando pela Ásia, esse conhecimento chegou na África, na Europa, principalmente a partir de comerciantes árabes que faziam essas viagens da China e foram espalhando, consequentemente, esses conhecimentos para outros países. Então, a variolação começou a ser um processo bastante conhecido para tentar evitar
essa doença, para tentar evitar a varíola. Então, como vocês puderam perceber, essa busca de preparação desse nosso sistema imune, ele já existe há muito tempo. Essas observações sobre a doença, esses estudos, eles já começaram a ser feitos muito antes. Por mais que ainda não existisse uma ideia de ciência, a gente já buscava entender como esses vírus funcionavam há muito tempo, mesmo que a gente não soubesse nem o que era um vírus. Mas, a partir então do final do século XVIII, a gente passa a ter de fato o que a gente chama de vacina. Como isso surgiu então? Na Inglaterra, em 1798, a gente tem definitivamente a descoberta, então, desse sistema, desse método chamado de vacina. Edward Jenner era um cientista, um médico inglês que começou a observar, que ouviu relatos e começou a fazer estudos, observações sobre trabalhadores rurais do interior da Inglaterra que lidavam com as vacas, principalmente mulheres que ordenhavam vacas que, em várias situações, elas acabavam sendo infectadas pela varíola bovina, uma variação da varíola que infectava o gado. Então, essas mulheres, pelo contato com esses animais, elas acabavam pegando essa varíola bovina e, como ela tem o efeito mais fraco no ser humano, ela passava em pouco tempo. E essas pessoas que pegavam a varíola bovina, elas não eram infectadas posteriormente pela varíola que, enfim, que vem nos incomodando desde a antiguidade. Então, a partir dessas observações, Edward Jenner resolveu colocar um teste em prática. Um teste que, obviamente, hoje ele não é assim, né? Mas ele fez, então, esse teste dessa teoria, dessa hipótese, com o ser humano. Ele pegou uma criança que vivia ali naquela área. Então, como foi feito esse experimento? Jenner abriu um pequeno corte na pele dessa criança e introduziu ali a secreção da pústula de uma vaca infectada por essa varíola bovina. E depois de algum tempo, ele fez a mesma coisa com a criança, mas com a varíola humana. E o que ele viu é que os sintomas da varíola que infectava os seres humanos não foram apresentados por aquele indivíduo. Ou seja, o sistema imune daquela criança já tinha as informações da varíola bovina e já sabia então como se proteger daquela varíola mais forte depois. E assim surge então essa ideia da vacina. Posteriormente, é claro, ao longo do século XIX, a gente vai ter várias evoluções desse processo. A gente vai ter uma modernização desse processo. Vai surgir a ideia da injeção, a ideia da seringa. Esse processo ele vai ser adotado por governos, a gente vai começar a ter campanhas de vacinação, como a gente começa a conhecer até hoje. Então, já no século XIX, alguns anos depois da descoberta do Jenner, a gente já vai ter, primeiro com o governo inglês, depois com o governo francês, a adoção de campanhas de vacinação. E já no século XIX mesmo, a gente já vai ter a ideia de obrigatoriedade, a ideia de que seria necessário que toda a população estivesse imune à varíola para evitar que essa doença então se espalhasse. E o que que a gente quer demonstrar então com essa história, com essa pequena história da vacina? Que a humanidade ela vem se preocupando com doenças há muito tempo, que a humanidade vem buscando formas de lidar com isso. Que mesmo esse processo de imunização, de entender que o nosso corpo ele retém essas informações de doenças e assim a gente busca formas de prevenir, como a professora Daisy falou, essas doenças. Essa ideia vem de muito tempo. Essa ideia faz parte do progresso da humanidade. Então, é algo extremamente comum. Na verdade, assim, essa é uma herança importantíssima, né, que vem de todo um desenvolvimento científico, que vem de toda uma ideia de experimentação, de observação, de compartilhar conhecimentos. Então, vacina é evolução. Vacina é marca do avanço não só da ciência, mas da humanidade em si. Depois desse grande contexto histórico, né, só a título de curiosidade que eu como na biologia a gente tem muito termo, muito nome
né? Eu sempre gosto de entender a origem desses nomes, desses termos, às vezes para facilitar. E só por curiosidade, o termo vacina, né, vem de vacinos, que quer dizer derivado da vaca, né? Então tem direta essa ligação do próprio termo vacina por causa dessa história da varíola bovina, né? Essa, essa imagem que está aqui do lado é uma grande ilustração nesse sentido, né? Essa imagem aqui eu retirei, é uma fonte de 1800, quando lá na Inglaterra, quando eles começam já a ter essa divulgação justamente desses experimentos do Jenner sobre essa descoberta tão importante a partir então da vaca, né? Então as pessoas ali se estudando, conversando perto da vaca, ela traz justamente um pouco dessa homenagem, tanto da descoberta do Jenner quanto dessa relação, né, que a gente teve para chegar à vacina. Acho que esse nosso diálogo, né, esse tema é de extrema importância pelo que a gente vem vivendo, né, a atual situação da pandemia, do coronavírus e tudo mais, e se fala muito em vacinas, justamente por isso, né? Mas infelizmente a gente percebe que a busca por imunização vem diminuindo nos últimos anos, né? Então, muito disso devido a fake news, né? Ou então a própria falta de conhecimento da população sobre o que é a vacina, como ela age, né? E outra coisa também é, às vezes, aquela falsa sensação de que não tem mais doenças. Então, por exemplo, a própria varíola. A varíola é erradicada no Brasil. O que quer dizer estar erradicada? Não teve mais casos de varíola no Brasil desde 1971. Então, não se teve mais nenhuma pessoa com sintomas, com uma infecção de varíola. Então, é um exemplo apenas, né? Poderíamos trazer outros, a própria poliomielite, né? E tantas outras doenças, mas justamente por isso, para a gente não vivenciar mais muitas dessas doenças, nossa geração não viveu essas doenças, nossos pais, se a gente for olhar, né, de 50 anos atrás, isso, nossos pais não vivenciaram mais a varíola. Então, por causa disso, talvez não se dá a devida importância a isso, né? A gente não tem essa noção de como foi uma doença extremamente cruel que matou muita gente, né? Então, graças à vacina que a gente teve essa erradicação, a gente não teve mais casos desde 1971 no Brasil. Então, assim, essa mensagem da importância de, sim, da gente se vacinar, de acreditar na ciência, né? Eu acho isso fundamental. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Essa mensagem da professora Daisy é então o nosso foco aqui. Vacinem-se, transmitam então esse conhecimento para outras pessoas, a importância da vacinação. Lembrar que, olha, faz parte do nosso progresso, é algo que, enfim, a gente tem todo o conhecimento sobre isso, busquem esse conhecimento, compartilhem. Ficamos por aqui então, pessoal. Bons estudos, abraço.